bem, estamos aqui então com Luciana Fioroni e a gente vai discutir as dimensões psicossociais da pandemia do Covid-19. Luciana, você pode se apresentar primeiro? Posso sim. Carla, oi, tudo bom? Obrigada pela oportunidade da gente conversar. Sou Luciana Fioroni, sou professora do Departamento de Psicologia da UFSCar, também do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Clínica, e estou junto com a Carla e um outro coletivo de professores, alunos profissionais da saúde, da educação, construindo propostas para a gente pensar e atuar nessa pandemia do Covid-19. Uhum. Que bom, Lu, obrigada. Lu, acho que a gente gostaria de te ouvir um pouco, porque é uma perspectiva bastante interessante da psicologia social, né? E aí imaginamos que você pudesse contar para a gente um pouquinho sobre como é que você pensa, né, analisa o que estamos vivendo em relação aos medos primordiais, os efeitos e estigmas dessa pandemia, né, dessa doença do Covid-19 nos tempos atuais. Então, acho que essa pandemia do Covid-19 nos coloca a pensar um conjunto de coisas que são novas, mas que também a gente já vem pensando há algum tempo, né? É muito importante nesse momento, diante do desconhecido, do novo, do incontrolável que pode representar a pandemia, a gente poder voltar aos aprendizados que fizemos enquanto conjunto de ideias e pensamentos científicos, sociológicos, sobre como que a humanidade tem lidado com a questão do adoecimento, né? Então, não é a primeira pandemia que a gente vive, mas sem dúvida ela tem aspectos muito singulares. E eu fico pensando que tem uma autora norte-americana, a Susan Sontag, que ela pode nos ajudar a gente compreender as diversas reações, imagens e sentimentos que a gente pode ter em relação à pandemia do Covid-19. A Susan Sontag, ela tem um livro que chama A Doença como Metáfora e também um outro livro que fala sobre a AIDS como metáfora. Embora seja uma discussão que já tenha uns 30 anos, eu entendo que ela tem aspectos muito atuais, porque ela vai dizendo que a forma como a sociedade nomeia e produz sentidos, significados, imagens e símbolos para os adoecimentos diz muito de como é esta sociedade, como esta sociedade lida, né, com as ameaças, as incertezas que os adoecimentos e as possibilidades de morte provocam na gente, né? Uhum, E tem uma coisa muito interessante para a gente pensar nesse sentido, é que a experiência do adoecimento e a própria doença para a gente que trabalha com saúde coletiva, com psicologia social, nunca são fenômenos exclusivos da pessoa. Não são uhum, coisas que acontecem por responsabilidade ou por culpa da pessoa, né? Mas são processos que estão muito vinculados às formas de organização de uma determinada sociedade. uhum, Desde a organização econômica até a organização em termos de valores, de ética, de formas de relações humanas. Então, é sempre importante a gente pensar, eu acho que essa é uma contribuição bacana da psicologia social, que os processos de adoecimento, eles têm fortes determinantes sociais e que a forma uhum, como a gente experimenta o adoecimento está muito vinculado a isso, né? uhum, E eu andei pensando que as diferentes reações de, por exemplo, minimização do problema da Covid-19, né? Elas também voltam a colocar para a gente o problema da metáfora, da doença como metáfora, né? Então a gente imagina que numa sociedade, no século XXI, hiperconectada, hipertecnológica, hiperdesenvolvida, como é que a gente não consegue lidar com um vírus?
Então, a gente tem que se ver diante de um paradoxo, né? Como sociedade, como civilização, a gente se vê diante de um paradoxo. Como que tanto avanço científico e tecnológico não deu conta de um vírus? Uhum. E aí, isso pode nos ajudar a entender a nossa dificuldade de não aceitar a questão da limitação, da finitude, né? Que estão presentes na vida. E aí eu acho que isso ajuda a entender por que que às vezes uma parte da sociedade minimiza o problema, né? E aí chama a Covid-19 de gripinha, de vai passar logo, isso não é um grande problema, né? Essas minimizações, essa certa banalização do problema, pode representar, em parte, essa dificuldade que a gente tem, enquanto sociedade, de lidar com as limitações, de lidar com a possibilidade da morte, né? Então, nesse sentido, é o que a Susan Sontag diz, que as doenças, elas são metáforas de um certo funcionamento social, né? Uhum. E acho que uma coisa importante para a gente pensar também é o quanto a gente vai criando representações para responsabilizar o próprio doente ou paciente da sua condição, né? Então a gente vai criando uma responsabilização individual para a pessoa, como se ela fosse a única e grande responsável pelo seu próprio adoecimento. Aí a gente descontextualiza todo um conjunto de situações que fazem com que as pessoas sejam mais ou menos vulneráveis, né, às formas de adoecimento, no caso ao Covid-19. É claro que é muito diferente você ter acesso à saúde, acesso à moradia, condição de se isolar, né? Do que um grupo populacional que não tem condição de se isolar, que não tem condição de parar de trabalhar, né? Uhum. Então, obviamente, essas vulnerabilidades, elas impactam na sua condição de adoecimento. Então, é uma atitude quase que perversa da sociedade culpar o doente pela sua condição, né? Porque a gente perde essa capacidade de compreender que os processos de adoecimento estão inseridos numa certa dinâmica social, econômica, que tem a ver com as políticas públicas também, o quanto as pessoas têm acesso às políticas públicas de proteção, que agora se fazem absolutamente mais importantes, né, do que em outros momentos. Uhum. E uma coisa que a gente tem percebido também pelos meios de comunicação, sejam os meios, digamos, oficiais, televisão, rádio, jornais, quanto pelas mídias sociais, a gente tem percebido já situações de construção de estigmas e Uhum. preconceitos em relação à Covid-19, né? Então, a gente já escutou que a Covid-19 é um vírus chinês, né? E isso é muito semelhante a em outros momentos históricos, quando a gente escutava que a gripe espanhola, né? Então, ela é referida a um determinado país, ou que a AIDS era doença de gente depravada sexualmente, né? Uhum. Ou que o câncer é doença de gente deprimida, que sofreu muitas perdas na vida. Então, a gente vai criando, associando estigmas, aspectos de personalidade, aspectos biográficos das pessoas, Uhum. e isso pode trazer um prejuízo importante para a construção da identidade dessas pessoas, né? Tem um autor importante em psicologia social que fala sobre estigma e tabu, que é o Irving Goffman, Uhum. e ele vai contando para gente que um dos efeitos importantes do estigma é que ele reduz a pessoa na sua totalidade, né? Uhum. E nós somos mães, irmãs, amigas, trabalhadoras, tias, né? Somos um conjunto de coisas que nos representa em termos da nossa totalidade. E quando sofremos um estigma desse tipo,
toda essa totalidade é reduzida a uma marca, a marca uhum, da doença. Então, não por acaso, alguns termos acabam surgindo nas relações sociais que representam essa redução da identidade da pessoa. Então, quando uhum, a gente chama alguém de aidético, quando a gente chama alguém de louco, né? Então, há uma associação, né, que desconsidera o conjunto de outras dimensões da vida daquela pessoa e aquela pessoa passa a ser apenas uma marca, que é a uhum, doença. E normalmente esse estigma vinculado à questão do adoecimento, ele está muito associado a um conjunto de medos e incertezas que a sociedade tem e que ela não consegue explicar uma situação nova e desconhecida. E o Covid-19 representa uma situação nova e desconhecida para a gente, uhum, né? Então, uma das formas da gente lidar com isso é encontrar explicações muito rápidas, simplistas e que encerram a conversa, porque trazem uma explicação equivocada e reducionista para o problema, né? E aí, aquilo que é desconhecido e descontrolado para gente, ele é visto como se fosse um tabu, algo que eu não posso tocar, não posso uhum, tocar sobre o perigo de me contaminar, fazer algum mal para mim. Então, um conjunto de doenças ao longo da história da sociedade foi tratado de forma como se fosse um tabu, né? E isso distancia as pessoas da possibilidade de compreensão do fenômeno, né? Então você vê que por mais informações que a gente tem sobre a pandemia, e as informações estão nas mídias oficiais, nas grandes mídias e também nas redes sociais, então a gente tem um conjunto de informações que fazem esse objeto aí, esse tabu, aparentemente ser conhecido, mas ao mesmo tempo nós temos incertezas em relação às fontes de informações confiáveis, uhum, e um excesso de informação para nossa compreensão pode representar também nenhuma informação, já uhum, que a gente vai tendo dificuldade de compreender e construir uma imagem mais racional e organizada do que é o problema, né? Então, não necessariamente muitas informações modificam a nossa relação de tabu e de estigma com o adoecimento, né? uhum, Então, acho que é por isso a importância da gente olhar para os fenômenos de forma reflexiva, né? E uhum, não tentando encontrar explicações muito rápidas e com muitas certezas. Então, é importante a gente suportar um pouco de incerteza, né? uhum, A nossa condição de reflexão, ela nos permite ir construindo respostas ao longo do tempo, até porque esse próprio fenômeno vai mudando, né? A gente tem visto que a pandemia no Brasil não é idêntica em outros lugares do mundo, uhum, né? A gente tem, por exemplo, uma média de idade mais jovem aqui no Brasil. A gente ainda não sabe como é que o contágio vai acontecer nas grandes metrópoles que têm grandes densidades populacionais na periferia. Então, tudo isso é muito novo para a gente. Então, é importante que a gente tenha reflexão e condição de paciência para compreender os fenômenos, né? uhum, E digerir as informações. Então, eu acho que essa é uma coisa super importante, inclusive não só para os pacientes, mas para os profissionais de saúde. Eu uhum, estava vendo outro dia, acho que foi em algum jornal, que alguns profissionais de saúde relatando que estavam sendo estigmatizados porque têm contato, né, com as pessoas doentes. E aí o profissional de saúde passa a ter, a ele receber o tabu,
né? Ele Uhum. também representa um tabu, então Uhum. você não pode, você tem que se afastar do profissional de saúde, né? Sim, alguns foram até foram tratados com violência, né, em transporte público. Exatamente como se eles fossem armas perigosas que estão aí povoando o imaginário de medo da população, enquanto eles estão absolutamente comprometidos com o trabalho de cuidado, se expondo, né? Então, Uhum. veja, o estigma é uma carga a mais psicológica, sociológica para um profissional que já está extremamente sobrecarregado, né? Uma categoria profissional extremamente sobrecarregada. Então, é muito importante a gente falar disso. Uhum. Sem dúvida. E claro que, como o nível de contágio do Covid é muito alto, essa relação com o estigma, ela se dá de uma forma muito diferenciada também, né, de outras patologias, doenças que você comentou, né? Com certeza, eu acho que essa é uma diferença importante, porque por exemplo, eu comentei do câncer, que não é contagioso, comentei do HIV/AIDS, que é contagioso, mas em situações específicas. Uhum. E o coronavírus, a gente tem descoberto que basta respirar Uhum. para você poder colocar o vírus no ar, né? Então, obviamente, essa facilidade de contágio, ela só faz aumentar o Uhum. medo, né, social, esse imaginário social há um grande perigo que me ronda por todos os lados, Uhum. né? Então com certeza isso agrava essas sensações, né? Uhum. E aumenta as hostilidades. Uhum. Sim, infelizmente. É, pensando nessas coisas também, Luciana, como é que você percebe ou analisa como as pessoas podem cuidar desses processos consigo mesmas, né? Porque isso vai passar por todos, né? Todos esses medos, essas angústias, está presente em todos, né? A gente tendo mais informação ou menos, conseguindo processar ou mais ou menos. Exatamente. Desse ponto de vista, todos estamos vulneráveis e afetados mesmo Uhum. pela situação. A gente tem percebido um conjunto de recomendações e orientações para as pessoas, especialmente em relação ao momento de isolamento, à quarentena, e em relação aos cuidados para prevenir contágio. E aí, isso me faz refletir um pouquinho sobre como, ao longo da nossa vida, com a situação de pandemia ou não, a gente tem construído socialmente a ideia de como a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Uhum. Então, a ideia de autocuidado e a ideia de, por exemplo, o cuidado de si. Do ponto de vista do senso comum, é mais frequente a gente ouvir o termo autocuidado, né? Uhum. E, em geral, na minha compreensão, o autocuidado, ele tem sido tratado, ele tem sido atribuído a esse termo um conjunto de sentidos que tem muita relação com a dimensão da pessoa com ela mesma, ela sendo o centro, o foco e o eixo da reflexão dela, ou do interesse dela, mas numa relação de separação com um coletivo, com o mundo, né? É quase como se fosse uma relação privilegiada minha comigo mesma, né? Quase que uma posição narcísica, denotando um certo egoísmo, né? Se a gente pegar o discurso das pessoas e fazer uma análise de conteúdo, uma análise de discurso, a gente vai ver que a ideia de autocuidado, de autoestima, está muito vinculada a uma compreensão muito narcísica de funcionamento, né? Então, é uma ideia que é absolutamente, exclusivamente individual.
E aí eu acho que a gente pode recorrer a um conjunto de outras ideias mais interessantes para a gente pensar os desafios da pandemia e a responsabilidade de cada um sobre isso. Uhum, Tem um autor que é o Michel Foucault, que tem um conjunto aí de textos e de conceitos absolutamente densos, mas eu acho que ele tem um conceito que pode nos ajudar, que é um conceito de cuidado de si, uhum, que pode parecer igual a ideia, num primeiro momento, igual à ideia de autocuidado, mas ele é radicalmente diferente. uhum, Porque quando Foucault fala em cuidado de si, ele diz que é um dobrar-se do sujeito sobre ele mesmo, né? Mas com três dimensões extremamente importantes, que é a dimensão ética, moral e a dimensão da liberdade. Ele vai explorar a ideia do conceito de cuidado de si, voltando lá para a Grécia clássica, né? E vai falar da importância da gente fazer uma viagem interna em relação à nossa vida, em relação a como nos relacionamos com o nosso próprio corpo, com as nossas emoções, com os nossos comportamentos, mas tendo como um guia, tendo como uma referência a questão da ética. Então, de uma responsabilidade de os modos que eu tenho de ser, uhum, eles impactam diretamente no mundo, não só em mim, mas no mundo. Então, essa dimensão ética faz a ideia de cuidado de si não ser uma questão narcísica, mas eu preciso desenvolver um cuidado de mim mesmo, né? Me debruçar sobre mim mesmo, para poder criticamente compreender qual é o meu modo de ser uhum, e como este meu modo de ser afeta o mundo, afeta as pessoas ao meu redor, né? uhum, Então, quais são as minhas decisões e qual é a moral que guia as minhas decisões? Como uhum, eu lido com a minha liberdade diante das situações da vida e de que forma a minha liberdade impacta na vida dos demais. Então, eu acho que é uma ideia interessante, porque fala do desenvolvimento de uma responsabilidade de cada um consigo mesmo, mas se vendo dentro de uma coletividade, dentro de um âmbito que é público. Porque uhum, o Foucault vai dizer que esse cuidado de si, que tem a ver com a ideia de governar a mim mesmo, uhum, é isso que vai possibilitar que eu possa cuidar dos outros, que eu possa, entre aspas, governar os outros, governar no sentido do cuidado, né? uhum, De dirigir os atos dos outros. Então eu preciso ter essa asepsia comigo mesmo para poder cuidar dos outros. Então, e acho que a pandemia do Covid-19 coloca a gente numa situação de precisar cuidar não só da gente, uhum, mas de todo mundo, das pessoas que são próximas a nós, das nossas famílias, dos nossos amigos, das pessoas com quem a gente trabalha, e das uhum, pessoas que a gente absolutamente não conhece, né? Exatamente porque a uhum, situação do fácil contágio nos coloca esse desafio. Então, eu acho que o Covid-19 traz esse desafio ético importante, que é, para eu poder cuidar do mundo, eu preciso cuidar de mim, uhum. E né? cuidar de mim significa também cuidar deste mundo, né? Exatamente, exatamente. Uhum, Então, eu acho que nessa situação não cabe a ideia da autoestima, do autocuidado. Por isso que eu uhum, acho que cabe a ideia do cuidado de si, que tem uma dimensão ética extremamente importante, que é exatamente pensar do meu modo de ser no mundo, uhum, né? Porque não basta eu me trancar em casa e me desinfetar inteira com álcool gel e me sentir segura e falar, bom, agora é o suficiente, uhum, né? Não, a gente percebe que isto é insuficiente. Até porque nós não vivemos, o ser humano não vive isolado.
né? Uhum. Nós, inclusive, nem nos desenvolvemos de forma isolada e independente. O nosso desenvolvimento é absolutamente atrelado a um outro humano, a um outro cuidando da gente e nos ajudando a nos desenvolvermos, inclusive psiquicamente, Uhum. né? Então, eu acho que a pandemia traz para a gente esse desafio de que cuidar de mim implica radicalmente em cuidar do outro e do planeta. Uhum. Eu acho que essa é uma oportunidade de aprendizado importante. Difícil, desafiador, mas acho que é importante. Acho que é uma oportunidade extremamente importante. Extremamente importante. Acho que o Covid nos convida mesmo, né? Porque isso e fica bem escancarado com todas as medidas, com todos os cuidados que você precisa tomar, né? Com as mudanças do cotidiano. Mas se a gente também utiliza desse tempo, né? Dessa experiência para pensar, a gente precisa incorporar isso no dia a dia, porque não é o problema da pandemia que necessita essa corresponsabilização, né? Esse cuidado de si para cuidar do mundo. Mas são todos os problemas que envolvem o mundo atual, né? Que inclusive desencadeia aí uma pandemia desse nível, né? Faz muito impressionante para a nossa geração, né? Uma marca histórica extremamente importante. Exatamente. Não dá para pensar o Covid-19 fora do tipo de mundo, do tipo de economia, do tipo de circulação humana que a gente construiu. Uhum. Né? Então, ele pode ter semelhanças com a gripe espanhola do início do século XX, mas ele tem grandes diferenças, porque o mundo é muito diferente, Uhum. né? Então, com certeza, é um produto do mundo atual, do mundo contemporâneo. Uhum. Muito bom, Luciana. Perfeito. Acho que a gente pode encerrar esta conversa por aqui e a gente pode pensar em outras também. Foi muito bom. Tá Não sei se ótimo. você tem mais alguma coisa que gostaria de colocar. Não, eu acho que eu queria agradecer a oportunidade, e sempre à disposição para a gente fazer outras conversas, que a ideia é poder trocar mesmo, poder oferecer diferentes perspectivas para a gente refletir sobre o que a gente está vivendo, né?